Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Olha eu aqui, professor Ticiano Lavô, a seu dispor, mais uma vez, com muita honra e satisfação, fazendo aqui parte dessa super equipe Tribo Concurso e trazendo para você aí um resumo, né, daquelas que, a meu ver, são as principais notícias do mês de dezembro de 2025, tá ok? Eu tentei estabelecer aqui uma ordem cronológica daquelas manchetes que mais chamaram atenção em dezembro de 2025. Bora para cima? Bora começar? Bora! O negócio é o seguinte, olha a primeira manchetezinha que eu te trago. Lá do dia 4 de dezembro de 2025, o IBGE divulga resultados do PIB brasileiro no terceiro trimestre de 2025. Noticiazinha aí acerca de economia. Bora lá. Todo ano, toda vez, né, que o ano encerra, a gente fica na expectativa da notícia do IBGE sobre o PIB do Brasil daquele ano que encerrou. No entanto, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para que o IBGE divulgue o PIB brasileiro 2025. Por quê? Porque só em dezembro, dia 4 de dezembro, é que foi divulgado o PIB do terceiro trimestre. O IBGE, ele divulga exatamente assim, por trimestre. Janeiro, fevereiro e março, primeiro trimestre. Abril, maio e junho, segundo trimestre. Aí julho, agosto e setembro. Julho, agosto e setembro, o terceiro trimestre. Aí a gente fica na expectativa do outubro, novembro e dezembro, que é o quarto trimestre, e aí a gente vai saber o PIB total do Brasil no ano de 2025. Por enquanto a gente ainda não tem, mas tem o do terceiro trimestre. Agora, o de 2024, só para já deixar guardado, para quando a gente tiver o de 2025, a gente fazer uma comparação, o de 2024 foi de 11,7 trilhões de reais. Esse é o de 2024, o ano fechado de 2024. Quando a gente souber o PIB brasileiro 2025, aí a gente vai fazer uma comparação para a gente ver se em 2025 a economia brasileira cresceu ou não. No caso de 2024, a gente compara com 2023, né?
Em 2024, inclusive, esse valorzão aqui, ele representou um crescimento de 3,4% em relação a 2023. Estamos na expectativa do PIB total de 2025. Aí a gente vai comparar com 2024. Mas o do terceiro trimestre, a gente já sabe. Terceiro trimestre, tá aí a notícia, foi divulgado no dia 4 de dezembro e ficou só o terceiro trimestre, por favor. 3,2 trilhões de reais, como dizia a vovó. Beleza? Agora, tu sabe muito bem que esse valor, que esse tal de PIB, né, Produto Interno Bruto, ele é a soma de todas as riquezas que são produzidas no país em bens, produtos e em serviços. A gente soma tudo, né? Foi produzido no setor primário, que é agricultura, pecuária, extrativismo, o agronegócio, agricultura familiar, soma tudo, pega o setor secundário, que é a indústria, tudo que foi produzido na indústria, e pega o setor terciário, que é serviço, e inclui também o comércio. Soma tudo, aí dá esse valor aqui no terceiro trimestre, referente aos meses de julho, agosto e setembro. Uma coisa interessante, nesse terceiro trimestre, tá? Nesse terceiro trimestre, nós já sabemos que esse PIB, ele é maior do que foi no segundo trimestre. Se a gente pegar abril, maio e junho, a gente teve um PIB menor do que no terceiro trimestre. Inclusive, um crescimento pequeno. Foi lá essas coisas, não. 0,1% em relação ao segundo trimestre de 2025. E vou repetir, vamos ficar na expectativa de saber o PIB do quarto trimestre, para depois a gente somar tudo e ter o PIB total do ano de 2025. Show de bola? Show de bola. Uma última informação acerca disso. Esse setor primário, no terceiro trimestre, tá? Representou ou apresentou um crescimento de 0,4% no terceiro trimestre. O setor secundário foi um crescimento de 0,8%. E o setor terciário foi um crescimento tão pequeno que o IBGE ele nem gosta de chamar de crescimento. O IBGE ele fala de variação, 0,1%. Isso no terceiro trimestre, tá? Lembrando, pela última vez, a gente só vai saber o resultado do quarto trimestre e poder somar todos os 4 trimestres do ano de 2025, a gente só vai saber esse quarto trimestre agora no começo aí de 2026. Beleza? Então essa é a primeira notícia do mês de dezembro que eu destacaria para você. Quer bater um printzinho aí? Bate um printzinho e bora para a segunda notícia que eu destaquei. Dia 5 de dezembro de 2025, a FIFA realizou o sorteio dos grupos que vão participar, das seleções, né, que vão participar da Copa do Mundo de Futebol da FIFA 2026. Bebê, é um evento que ultrapassa a dimensão futebolística. É um evento, a Copa do Mundo de Futebol, que tem muito a ver com globalização. É um evento, inclusive, quando acontece, a cada 4 anos, naquele ano, no caso 2026, teremos Copa do Mundo da FIFA de futebol e se prepare. As bancas, nas suas provas de atualidades, geralmente costumam cobrar uma questão envolvendo geopolítica, envolvendo globalização e Copa do Mundo de futebol, tá? Imagina aí como já aconteceu a seleção dos Estados Unidos enfrentando no campo a seleção iraniana. Não tem como
naquele momento, a gente não levantar aí a questão geopolítica, as relações diplomáticas entre um país e outro país. Imagina aí o Brasil enfrentando Portugal na Copa do Mundo. Já pensou? Não vai ser o caso dessa, não. Pelo menos não no grupo, que eu vou já dizer como é que ficou o grupo do Brasil. Mas olha aí, um país que foi colonizado por outro. Então, as bancas, elas gostam sim, em ano que tem Copa do Mundo de futebol, usar a deixa ali de uma partida entre duas seleções para trazer alguma coisa importante envolvendo ali geopolítica internacional, envolvendo a diplomacia entre aqueles dois países. Enfim, guarde essa informação. Essa Copa do Mundo, que vai acontecer agora em 2026, será a maior Copa do Mundo da história. Tá? Pela primeira vez, nós vamos ter aí 12 grupos. Com 4 seleções, né? Nós vamos ter aí 4 vezes 2, 8, 48 seleções. Será a maior Copa do Mundo da história. Estou falando em quantidade de seleções participantes, tá? 12 grupos, cada um com 4 seleções. Será também a primeira vez na história que uma Copa do Mundo será realizada em 3 países ao mesmo tempo. Você sabe disso, mas não custa nada reforçar. Canadá, Estados Unidos e México. É bem verdade que a grande maioria das partidas acontecerão nos Estados Unidos, tá? Inclusive a final. A partida de abertura, não. A partida de abertura acontecerá no México, no estádio Aztecas, né? Ali no México, que inclusive, guarde, custa nada guardar, é o único país que até então vai sediar 3 Copas do Mundo. Tá? Vai ser sede de 3 edições de Copa do Mundo. O México, que foi sede em 1970, o Brasil foi até campeão, né? O Brasil foi tricampeão na final ali contra a Itália. O México sediou também a Copa de 86, que teve a Argentina como campeã, a Argentina do Maradona e tal, e vai sediar agora, junto, né, com os Estados Unidos e Canadá, a Copa de 2026. E o Brasil ficou no grupo C. Vai ser Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Tá? Escócia. Esse é o grupo do Brasil, a primeira fase, né? Galera se classificando, vai aí para as fases seguintes. Mas o nosso grupo é esse aí. O que talvez aqui meta um pouquinho de medo, se bem que meter medo na seleção brasileira não está muito difícil não, né? Nos últimos tempos. Mas talvez aí o que inspire aí maior medinho, vamos dizer assim, seria Marrocos, né? Não esqueçamos que Marrocos ficou em 4º lugar na última Copa do Mundo, realizada lá no Catar. Vai, bate um printzinho aí. Ah, pessoal, isso é importante sobre Copa do Mundo. Bebê, só tem Copa do Mundo a cada 4 anos. Você vai fazer prova esse ano, 2026? Vai, não vai? No ano de Copa do Mundo, que também, né, no caso do Brasil, coincide sempre, Copa do Mundo, com eleições para presidente da República, né? Para governador dos estados, para deputados federais, para deputados estaduais e senadores. Bora para a próxima notícia que eu destaquei para tu aí, ó. Dia 8 de dezembro de 2025, um terremoto de magnitude 7,6, na famosa escala Richter, atingiu a costa nordeste do Japão. Aqui, para falar a verdade, tá? Eu destaquei essa notícia por 2 motivos. Primeiro, é um terremoto de alta, né, vamos dizer assim, magnitude, uma escala que vai de 0 a quanto? 0 a 9, né? Um terremoto de 7,6, inclusive chegou a formar alguns tsunamis que atingiram a costa nordeste do Japão. Agora, 2 coisas me chamaram a atenção aqui. Até esse momento, até hoje, este momento que eu estou falando aqui com você, não foi registrada nenhuma morte em decorrência, pelo menos não direta, desse terremoto. Né?
o Japão chama a atenção mesmo nessa sua, vamos dizer, capacidade, nesse seu avanço tecnológico, nessa sua expertise que tem, tanto de prever com uma certa antecedência, né? Se bem que prever terremotos é bem mais difícil, né? De prever com antecedência do que prever furacões, tornados, tempestades e tal. Mas quanto a essa capacidade que o Japão tem de resistir, né? De enfrentar terremotos dessa magnitude, né? Suas construções projetadas exatamente para conseguir absorver esses impactos, essa energia que é liberada aí por esses terremotos e outros detalhes. Agora, eu quero aproveitar a deixa dessa notícia para te dizer o seguinte: foi o primeiro grande terremoto enfrentado depois que a primeira mulher, eu queria que tu anotasse esse nome, Sanai Takaishi. Sanai Takaishi é a primeira mulher a ser eleita primeira-ministra do Japão. Ela foi eleita em outubro de 2025, tá? E já enfrentou aí um terremoto de 7,6 graus na escala Richter, lá em 8 de dezembro, beleza? A Sanai Takaishi, que é considerada linha dura, né? Que é considerada linha dura, conservadora, de direita, e estamos aí na expectativa de ver como é que ela vai se sair no cargo de primeira-ministra, a primeira mulher a assumir esse cargo na história do Japão. Show de bola? Show de bola! Bora agora para a próxima notícia. Dia 14 de dezembro de 2025, o candidato de direita, José Antônio Kast, se é assim que se pronuncia, né? Foi eleito presidente do Chile. Detalhe, está escrito aí de direita, né? Pois o Kast, que é um advogado, e ele já disputou, ele já havia disputado, né? Essa foi a terceira vez que ele disputou a eleição presidencial no Chile e veio a ganhar. Ele é conhecido como o Bolsonaro chileno. O Bolsonaro chileno. Tá? Uma ideologia, um comportamento ali, pelo menos no espectro político, muito parecido com a do ex-presidente da República aqui do Brasil, Bolsonaro, tá? Jair Messias Bolsonaro. Ele é um conservador e a sua plataforma de campanha, ela teve duas colunas principais, dois fundamentos. Linha dura, o discurso dele, linha dura contra o crime e a violência no Chile, que espantosamente, né, Chile que há muitos anos era exemplo, era um espelho de um país onde os índices de criminalidade, se comparado com os seus vizinhos da América Latina, eram considerados bem baixos, vem crescendo os números da criminalidade no Chile, e o Kast, ele fez a sua campanha toda ali focada nessa questão do combate à criminalidade e à violência, como também o combate à imigração ilegal. Imigração ilegal. Show de bola? Show de bola. E guarde essa informação, essa eleição que nós tivemos em dezembro, tá? Lá no Chile, ela foi a primeira eleição da história do Chile com o voto obrigatório. Desde quando o Chile voltou a ser uma democracia? Porque o Chile, né, ele viveu de 1973 a 1990, o Chile viveu a ditadura, né, do famoso general Pinochet, ditadura do Pinochet. E desde quando a ditadura Pinochet chegou ao fim, em 1990, essa foi a primeira eleição presidencial no Chile cujo voto foi obrigatório. Tá? O voto no Chile não era obrigatório. Passou a ser a partir desse ano de 2025 para eleição presidencial. Show de bola? Show de bola. Bate o famoso printzinho aí
Bateu? Bateu. E agora vamos para a próxima notícia. No dia 16 de dezembro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou a lista de pré-selecionados para concorrer ao Oscar 2026. Esse assunto nunca foi tão importante como a partir de 2025, né? Onde nós tivemos aí o filme brasileiro, a obra brasileira Ainda Estou Aqui, ganhando o prêmio. Agora, cuidado, o filme Ainda Estou Aqui não ganhou o prêmio, não ganhou o Oscar de melhor filme. Ele ganhou o Oscar de melhor filme internacional. Antigamente, essa categoria ela era chamada de melhor filme estrangeiro. Eles agora passam a chamar de melhor filme internacional. Aí sim, foi o filme brasileiro Ainda Estou Aqui. E a Fernanda Torres, ela não ganhou o Oscar de melhor atriz. Ela disputou, né, ou concorreu, mas ela não ganhou. Isso em 2025. Pois em 2026, quatro obras brasileiras estarão concorrendo nesse Oscar 2026, tá? Mas detalhe, vou colocar aqui para você as 4, né, obras brasileiras que vão disputar e quais categorias elas estarão disputando, tá? Nós temos uma obra chamada Apocalipse nos Trópicos. Nós temos a obra é esquisito o nome, né? Ian Nuni. Essas duas obras aqui estarão concorrendo ao prêmio de melhor documentário, tá? Essa aqui, inclusive, né, ó, Ianuni é uma produção, é uma coprodução, né, brasileira e indígena. E tem, conta, inclusive, com a participação do Leonardo DiCaprio, tá? Essa aqui, Ianuni. Essas duas irão concorrer ao prêmio, né, na categoria melhor documentário. Aí a gente tem uma terceira obra, que é Amarela. Essa aqui vai concorrer ao prêmio, né, na categoria de melhor curta-metragem. Tá? Então, bora lá, bora deixar registrado, né? Não custa nada, né? Essas duas aqui, melhor documentário. Essa Amarela vai ser melhor curta-metragem. E a outra obra, as 4 brasileiras que constam na lista, né, de pré-selecionados aí para disputar, O Agente Secreto. Essa obra, esse filme brasileiro, ele vai disputar em duas categorias. Melhor filme internacional, que se ganhar, né? Sai do meio, professor. Supondo que ganhe, aí o Brasil seria bicampeão, né? Nessa categoria, porque o melhor filme internacional foi o que ganhou em 2025 aí, com o Ainda Estou Aqui. E a outra categoria que o filme Agente Secreto vai disputar ou concorrer é de melhor direção de elenco. Melhor direção de elenco. Cuidado, tá? Esse filme, né, o Agente Secreto, que é do Kleber Mendonça, né, dirigido aí por Kleber Mendonça Filho, ele é o que conta com a participação do ator Wagner Moura, né? Wagner Moura do Tropa de Elite, né? Capitão Nascimento, né? Lá, o Wagner Moura, ele é um dos, né, desse filme. Só que ele não está disputando a prêmio de melhor ator, não, tá? O filme que está disputando aí na categoria melhor filme internacional e melhor direção de elenco. Então, tá aí, ó. Bate aí o teu printzinho, guarda o nome dessas 4 obras.
Claro que, quem sabe, no dia que tu for fazer a tua prova, né, do concurso que tu estiver almejando em 2026, já tenha sido realizada a festa do Oscar e a gente já sabe quem ganhou, quem não ganhou e tal. Beleza? Beleza. Bora para a próxima notícia. Dia 18 de dezembro de 2025. Essa notícia é de dar orgulho, tá? É mesmo para comemorar. A OMS, Organização Mundial da Saúde, certificou o Brasil, ó, pela eliminação da transmissão vertical do HIV. Vírus, né? Causador aí da AIDS. Transmissão vertical é quando a mãe transmite o vírus para o filho. Tá? E o Brasil acaba, quando eu digo acaba, tá aí, dia 18 de dezembro, de ser certificado pela OMS, de país que conseguiu eliminar essa transmissão de mãe para filho. Detalhe, para você receber essa certificação, se fosse um selo, né, você precisa reduzir para menos de 2% os casos, né, de transmissão vertical. Quando diz aí que o Brasil conseguiu eliminar, não é 100% não. É pelo menos baixar de 2%. Vamos lá, cada 100, né, mães, vamos lá, que tenha o vírus, tenha contraído o vírus HIV, menos de 2, tá, tenha transmitido para o bebê, para o seu filho. E aí a OMS considera aí o país digno, vamos dizer assim, de receber essa certificação. Outra coisa, possuir uma cobertura superior a 95% no que diz respeito à atenção pré-natal de mães grávidas, né, de mulheres grávidas que tenham HIV e que tenham, né, completado todo aí o seu acompanhamento pré-natal. Então, a cada 100 mães, 100 mulheres grávidas, né, e portadoras do vírus HIV, elas, pelo menos 95, certo? Acima de 95, tem aí completado aí a sua cobertura pré-natal. São dois quesitos ou pré-requisitos básicos para que a OMS ela considere o país, vamos dizer, livre, tenha eliminado essa questão da transmissão vertical do HIV. Beleza? Então, notícia importantíssima que foi dada aí dia 18 de dezembro de 2025. Bora para cima? Bateu o teu printzinho? Bateu? Bateu. Agora, olha a notícia. Notícia de 19 de dezembro de 2025. E aqui é um tema interessante que tanto pode cair na tua prova de atualidades, como pode também cair numa prova tua aí de legislação, de direito constitucional, por exemplo. Tá? Diz assim, o plenário do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, considerou inconstitucional o trecho da Lei 14.701 de 2023. Agora, claro, tu tem que saber do que é que trata essa lei. Bora lá. Vou fazer aqui, vou tentar aqui estabelecer uma ordem cronológica para tu. Porque essa lei é de 2023. E agora, como diz aí a notícia, o Supremo Tribunal Federal considerou um trecho, e eu vou dizer qual é esse trecho, qual é aí o ponto dessa lei que o Supremo Tribunal Federal acaba de considerar inconstitucional. Bora voltar um pouquinho no tempo. Dia 30 de maio de 2023 foi quando esse projeto foi aprovado primeiramente, na Câmara Federal dos Deputados.
federais. E o que diz o projeto? Que foi aprovado, vai ser aprovado também no Senado, eu vou já dizer quando. O que diz o projeto, dentre vários pontos, mas o que me interessa é esse ponto específico. Esse ponto específico diz o seguinte: demarcação de terra indígena no Brasil só pode ser feita em terras onde aquela comunidade ela já vivesse ali, ela já ocupasse aquela terra, ou pelo menos já disputasse aquela terra, quando a nossa Constituição Federal foi o quê? Foi promulgada. Quando foi que a nossa Constituição Federal ela foi promulgada? Ela é de 5 de outubro de 1988, não é? Pois vamos lá. O que é que diz esse ponto específico que o Supremo acaba de derrubar? O que é que diz esse ponto específico do projeto? Só pode haver demarcação de terra indígena no Brasil, essa demarcação só pode haver em comunidades que já ocupavam aquela terra ou que disputavam aquela terra quando a nossa Constituição foi promulgada. Ah, professor, estou lembrando agora desse assunto. Esse ponto aí que você está citando é o famoso ponto do marco temporal. Marco temporal. Exatamente. É um ponto do projeto que tenta especificar um momento, que é o marco temporal, que aquela comunidade ela teria o direito, né, se tivesse ocupando aquela terra num determinado ou até um determinado momento para poder reivindicar a demarcação daquela terra. Por exemplo, uma determinada comunidade indígena vai hoje, em 2026, procurar a FUNAI, procurar o Ministério do Meio Ambiente, procurar as autoridades para tentar fazer com que aquela terra que ela ocupa hoje seja demarcada como terra indígena. Beleza. Pois se essa comunidade indígena que está reivindicando isso, ela não tiver ocupando aquela terra desde quando a nossa Constituição foi promulgada, que é exatamente dia 5 de outubro de 1988, aquela terra não poderá ser demarcada. Vamos supor que essa comunidade indígena que eu estou usando como exemplo aqui, ela só veio ocupar aquela terra em 1990, 1999, 2000, 2010. Aí o que é que esse ponto específico do projeto diz? Não, peraí. Vocês estão ocupando essa terra desde quando? Vocês estão ocupando essa terra desde 1990? Eu entendi direito não, meu filho. Só pode reivindicar demarcação dessa terra como terra indígena se vocês já ocupassem essa terra no momento em que a Constituição de 1988 foi promulgada. Ou seja, só em terras já ocupadas ou que já estivessem em disputa até 5 de outubro de 1988. É o famoso trecho desse projeto que gerou tanta polêmica, que ficou conhecido como trecho do projeto, conhecido como marco temporal. Conversa vai, conversa vem. Esse projeto foi aprovado pela Câmara lá no dia 30 de maio, né, de 2023. E antes mesmo de seguir para o Senado, no dia 21 de setembro de 2023, o STF rejeitou. O STF rejeitou. Disse que não. Lá em 21 de setembro de 2023, o STF já considerou essa ideia do marco temporal, esse ponto específico que há nesse projeto, como sendo o quê? Inconstitucional. Só que, mesmo assim, no dia 28 de setembro de 2023, o Senado deliberou, botou para votar e aprovou. O Senado aprovou. E a partir desse momento da aprovação, né, que virou lei, porque até então era projeto, aí virou a lei 14.701. Exatamente ela aqui, ó,
14.701 de 2023. Não é todo o texto da lei, não é todo a lei que gerou confusão, que gerou polêmica, não. O que gerou polêmica mesmo, e está gerando essa confusão, foi exatamente esse ponto específico do projeto, em que cria o marco temporal para que uma terra possa ser o quê? Possa ser demarcada como terra indígena. E esse marco temporal, que foi escolhido lá por eles, né, quando aprovaram lá em 2023, foi o 5 de outubro de 1988, dia em que nossa Constituição, nossa atual Constituição, foi promulgada. Pois o Senado pegou e aprovou. E aí, oficialmente, a Lei 14.701. Só que conversa vai, conversa vem. Depois que esse projeto foi aprovado e que virou lei, foi para o presidente da República. O presidente da República fazer o quê? Sancionar, né? Esse dia foi dia 23 de outubro de 2023. Quando a lei tinha sido aprovada no Senado, chegou nas mãos do presidente Lula, ele vetou, não toda a lei. Ele vetou, para falar a verdade, alguns pontos da lei, tá? Alguns pontos dessa lei, mais de 30, para falar a verdade, foram vetados. Inclusive, e principalmente, o ponto que trata do marco temporal, que cria esse marco temporal que a gente já falou aqui. Então, o presidente Lula veta. Agora, de novo, ele não vetou toda a lei. Ele vetou alguns pontos, mas o que nos interessa aqui é especificamente esse ponto. Então, eu vou botar assim, ó, veta o ponto que cria esse marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Esse marco temporal. Aí, bora lá. Depois que a lei é aprovada, vai para o presidente e ele veta. O que é que acontece? Ela volta para o Congresso. E ela voltou no dia 14 de dezembro de 2023. Ela voltou para o Congresso. E adivinha o que foi que o Congresso fez? Derrubou o veto do presidente. Pensa numa confusão. O Congresso derrubou o veto do presidente. Derrubou. E a galera ainda tem alguma dúvida, né? Se há ou não a harmonia entre os três poderes. Tá aí um exemplo dessa harmonia que nós estamos tendo entre os três poderes no nosso país. Tá? A lei foi aprovada lá, definitivamente, dia 28 de setembro, né, de 2023, foi aprovada pelo Congresso, Poder Legislativo. Aí foi para o presidente da República, dia 23 de outubro de 2023, Poder Executivo, né, chefe do Poder Executivo. E ele vetou, dentre vários pontos da lei, ele vetou aquele que é o principal e o polêmico, o marco temporal. Aí voltou para o Congresso. E o Congresso, no dia 14 de dezembro, derrubou o veto do presidente. E a lei foi mantida. A lei foi mantida. A lei 14.701. Aí no ano seguinte, em 2024, para ser mais exato, em dia 11 de abril de 2024, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele enviou para o Supremo um parecer solicitando que o Supremo analise de novo e considere esse ponto do marco temporal inconstitucional. Aí o Supremo Tribunal manda para cá de novo, traz aí, Paulo Gonet, nós vamos analisar. E aí a gente acabou com a notícia do dia 19 de dezembro de 2025. O Supremo analisou mais uma vez a questão e deliberou, como diz aqui a notícia, que é inconstitucional. Ou seja, nesse momento, nós estamos aí com a decisão do Supremo Tribunal Federal de que esse ponto específico do marco temporal, que consta na Lei 14.701 de 2023, é inconstitucional. É a notícia mais fresquinha sobre o tema, sobre essa polêmica. Dia 19 de dezembro de 2025,
o Supremo decidiu, pelo mesmo entendimento, né, que ele já havia tido, quando? Aqui, ó, dia 21 de setembro de 2023. Disse aqui para você, no dia 21 de setembro de 2023, o Supremo tinha rejeitado, ó. Dei. E apertei o botão errado. Pronto. O Supremo tinha rejeitado já lá no dia 21 de setembro. Pois agora, no dia 19 de dezembro de 2025, o Supremo confirmou o seu próprio entendimento e considerou a ideia do marco temporal o quê? Inconstitucional. Beleza? Show de bola? Show de bola. Eu vou sair do meio. Esse é o print mais importante, eu acho, aqui desse nosso momento de hoje, viu? Sobre o marco temporal. É, sem dúvida alguma, um dos assuntos mais polêmicos envolvendo aí os três poderes do nosso país. Bora para cima? Bora para cima. Ó, a próxima notícia que eu trago aí para tu, ó. Dia 21 de dezembro, eu vou ficar lendo por essa tela aqui, com esse meu retorno bem aqui, tá? Você já sabe, né? Já me conhece. Quando eu olho para cá, é porque eu estou procurando um retorno aqui para ver o que tu tá vendo aí, beleza? Ou aqui, ó. Bom, diz o seguinte. No dia 21, olha para cá, 21 de dezembro de 2025. Essa data marca o início do verão no hemisfério sul e vai até 20 de março. Aqui eu quis de você o seguinte, dia 21 de dezembro, no hemisfério sul, que é onde nós estamos, Ceará, abaixo da linha do Equador, começa oficialmente o verão. Isso no hemisfério sul, né? Porque no hemisfério norte começa o inverno. Verão e inverno são invertidos nos hemisférios. Quando aqui é verão, lá é inverno. Da mesma forma, quando aqui é primavera, lá é outono. Essas duas estações se invertem. Verão é investido com inverno e primavera é investido com outono, nos dois hemisférios. Enfim. E o verão vai até, oficialmente, né, 20 de março. No caso, vai agora até dia 20 de março de 2026. E verão é a época do ano em que a incidência dos raios de sol no hemisfério sul está mais intensa, os dias são mais longos, a temperatura aumenta. E a notícia não foi só essa, não, de que começou o verão, porque todo ano, no dia 21 de dezembro, os jornais estampam a notícia. Começou o verão, começou o verão. A notícia é a seguinte. No dia 26 de dezembro, mais de 1.200 cidades, 1.200 cidades brasileiras foram o quê? Colocadas sob sinal de alerta por causa do forte o quê? Do forte calor. Entre 26 e 29 de dezembro, foi inclusive o primeiro final de semana do verão. Logo após a notícia do dia 21, de que tinha começado o verão, aí no final de semana seguinte, foram decretadas aí em mais de 1.200 cidades brasileiras sinal de alerta para os termômetros que simplesmente dispararam. Bebê, você que está me assistindo hoje, o nosso corpo humano, ele opera, tá? Ele foi criado por Deus para operar com a temperatura média ali, variando ali, né? Entre 36 graus e meio. Em algumas cidades brasileiras, como o Rio de Janeiro, os termômetros bateram no 39, 38,5. Impressionante. E aí, né, quando a temperatura ultrapassa esse 36,5, que é o que nosso corpo foi feito para operar, a primeira coisa que acontece, o nosso corpo ele transpira e perde água, e aí vem desidratação, e aí, consequência dessa desidratação, consequências múltiplas, principalmente em idosos. O risco de morte súbita em decorrência desse forte calor é alto, pois mais de 1.200 cidades foram colocadas em alerta por causa disso, tá? E aí, não tem como a gente não associar essa notícia com a questão do aquecimento global e não tem como a gente falar mais uma vez
que em 2025, em novembro, o Brasil foi sede, né? Foi o grande palco da maior reunião internacional que a ONU realiza todos os anos para tratar dessa questão do aquecimento global, que é a COP, né? Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas. E o Brasil foi sede em 2025, pela primeira vez na história o Brasil foi sede, foi a cidade de Belém, né? A sede da COP 30ª COP realizada. Beleza? Então, bate aí o teu printzinho. E só mais 2 noticiazinhas que eu trago para você, tá? Para a gente encerrar esse nosso momento. Tá aí. Dia 22, né? Perdão. 22. Dia 22 de dezembro. Primeiro foguete comercial é lançado de uma base brasileira. Bora lá. Foi no dia 22 de dezembro que um foguete fabricado por uma empresa sul-coreana, tá? Uma empresa chamada Innospace, o nome da empresa, né? Dona do foguete. O foguete tem um nome também, tá? O foguete, ele foi batizado de Ambit, não sei se é assim que pronuncia, Ambit Nano. Ele decolou da base que nós temos, uma bela base, inclusive, tá? Espacial de lançamentos, no Maranhão. No Maranhão. Base de Alcântara, tá? Na cidade de Alcântara. Tá? E o foguete decolou no dia 22 de dezembro, levando 5 satélites para o espaço, foguete não tripulado, tá? Levando 5 satélites e 3 experimentos. Experimentos aí de algumas universidades brasileiras e de algumas empresas também privadas. E esse lançamento, ele simboliza, ele é bem simbólico. Deixa eu sair do meio aqui, ó, que eu escrevi o nome da base de Alcântara, né? Ficou atrás de mim aí, ó. É bem simbólico. Como assim, professor? Simbólico. Ele simboliza a entrada do Brasil nesse mercado global de lançamentos espaciais de foguetes comerciais. Tá? De fato, é um marco importantíssimo, tá? Para o nosso país. No entanto, como dizia a vovó, né? A gente costuma dizer que a liga de pobre dura pouco, né? Vovó dizia assim, não, meu filho, a liga de pobre não existe. O foguete explodiu. Eu tô rindo, mas com respeito, tá? Tô rindo, mas com respeito. É aquele sentimento de, porra, só acontece com a gente. Só acontece com o Brasil. O foguete explodiu. Minutos depois da decolagem. Tá? Ou seja, eu não sei se eu digo que foi um sucesso ou se foi um fracasso. Mas entrou para a história o lançamento do primeiro foguete comercial de uma base de lançamento no Brasil. Base de Alcântara. Mas o foguete explodiu. Não temos vítimas, graças a Deus, né? O foguete era não tripulado, mas é isso. Explodiu minutos depois. Show de bola? Show de bola não, né? Porque tá explodido, né? Show de bola. Show de bola que tu entendeu o que eu falei. E vou encerrar com a última notícia que eu julgo ser importante de dezembro de 2025, que é exatamente todo mês de dezembro nós temos que saber, sim, né, de quanto será o novo salário mínimo a entrar em... professor, volta aí só para bater um printzinho da notícia anterior, tá aí, pronto. Certo? Bateu? Pois beleza. Agora bora para a próxima. No dia 24 de dezembro de 2022, foi publicado aí o decreto, né, assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reajustando o salário mínimo. O salário mínimo, que era de R$ 1.518, passa a ser de R$ 1.621. Já entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Isso representa um reajuste aí de 6,79%. Show de bola? Beleza pura? Beleza pura. E agora é o seguinte. Encerrando aqui,
esse nosso momento, tá? Eu tenho um recadinho para te dar antes de dar cheiro e tchau para tu. Qual é o recadinho? A propósito, aproveita essa notícia de que o salário mínimo vai ser de 1.621. Pega teus estudos aí de direito constitucional, vai lá no artigo 7º. Tá pensando que eu não manjo um pouquinho de direito constitucional, não? Manjo. Artigo 7º. Se eu não estiver enganado, me ajuda aí. Inciso 4º. Inciso 4º. O que é que diz lá? Que o salário mínimo deve ser o mínimo necessário, suficiente, né, para atender necessidades básicas do cidadão. Aí ainda diz lá, moradia, né não? Alimentação, educação, saúde, lazer, meu Jesus, lazer, tem que atender tudo isso, né? Lazer, higiene, transporte, o que mais tem lá? Se eu não estiver enganado, previdência social, olha, está lá escrito no artigo 7º. Aí, vou encerrar dizendo para você o seguinte, bebê, se tu acha que dá para viver de salário mínimo, CLT, ainda tem um desconto, se tu acha que esse valor do salário mínimo atende e respeita o que está lá no artigo 7º da Constituição Federal, esse recado aqui não é para tu, que eu vou te dar, não é. Mas, se tu, assim como eu, olha para um negócio desse, 1.621, um reajuste de 6,79%. E assim como eu disse, brincadeira. Brincadeira. Isso aí o STF não julga inconstitucional. Brincadeira. Pois esse recado agora, ó, é para tu, ó. Olhadinha aí, ó. Agora, no próximo dia 9 de janeiro, tá? No canal, pelo canal do YouTube, Tribo Concurso, o professor Lucas Neto, ele vai estar te trazendo uma série de novidades. Ele vai estar te trazendo simplesmente uma série de oportunidades oferecidas pela Tribo Concurso, tá? 2026, todo mundo, né, nessa época de Réveillon que passou agora, todo mundo faz aquelas promessas, todo mundo estabelece metas e pererei parará. Estabeleça apenas uma meta para 2026. Qual a meta? Não começar 2027 dependendo de um salário mínimo que está aí, 1.621. Não dependendo mais de salário mínimo. Porque para atender essas necessidades básicas que a nossa Constituição traz aí, não dá não, bebê. Não dá não. Então, começa esse 2026 assistindo essa super live que vai ser feita pelo canal do YouTube Tribo Concurso, pelo professor Lucas Neto, que vai te trazer ali uma série de oportunidades que a galera Tribo Concurso tem para você ao longo desse ano de 2026, tá? Você que está meio perdido, meio perdida, já botou na cabeça, eu quero estudar para um concurso, mas estou perdido porque eu não sei como fazer. Não basta só, né, ter o âmbito, a vontade, o ímpeto, a vontade, sentar numa mesa e espalhar um bocado de livro, um bocado de coisa. Não. Tem que ter estratégia, tem que ter técnica, tem que ter um norte que vai ser mostrado dia 9 agora de janeiro, a partir das 20 horas, tá? Então, faz o seguinte, clica aí nesse, deixa eu ver aqui, acertei, ó, acertei. Rapaz, então o valor fazer isso aqui, ó. Clica aí, aponta, né? Aponta aí a câmera do teu celular para esse QR Code e entra num super grupo, grupo VIP, para tu poder participar dessa super live no YouTube da galera do Tribo Concurso, da Tribo Concurso, dia 9 às 20 horas com o professor Lucas Neto. Beleza? No mais, um cheiro do lavor e a gente se encontra por aí. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te
acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo. Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!